Começa o nosso seminário desejando a todos uma ótima noite. Boa noite aos colegas, boa noite, Cida. Iremos dar início agora ao nosso seminário Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, volume 3, Conhecimento de Mundo. Dando início à nossa apresentação, vamos falar um pouquinho sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, volume 3. Bom, em primeira mão, é um documento que atende às determinações da LDB, auxiliando o professor na realização do seu trabalho educativo junto às crianças, e serve de base para a produção de programas pedagógicos, planejamentos e avaliações em instituições e redes de município. Com o tema Conhecimento de Mundo, são apresentados 6 eixos para que se trabalhe com as crianças, a construção de diferentes linguagens, assim como as relações estabelecidas com os objetos do conhecimento, movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e matemática. Seu objetivo é proporcionar amplo desenvolvimento da criança na faixa etária de 0 a 3 anos e 4 a 6 anos, onde cada eixo ressalta o conhecimento de sua identidade. Vamos falar agora sobre movimento. No próximo slide, vamos falar de forma mais detalhada sobre esse assunto. O que é movimento? O movimento é uma dimensão do desenvolvimento e da cultura humana. Constitui uma linguagem que permite que as crianças agirem sobre o meio físico e atuarem sobre o ambiente humano, mobilizando as pessoas por meio do seu teor expressivo. Dessa forma, ao movimentar, as crianças expressam sentimentos, emoções e pensamentos que ampliam as possibilidades do uso significativos de gestos e posturas corporais. Os movimentos como andar, correr, arremessar, saltar, resultam das interações sociais e da relação dos homens com o meio. Esses movimentos se incorporam ao comportamento dos homens, constituindo assim uma cultura corporal. Assim, diferentes manifestações dessa linguagem foram surgindo, como a dança, o jogo, as brincadeiras, as práticas esportivas, nas quais se fazem uso de diferentes gestos, posturas e expressões corporais, com intencionalidade. Movimento para a criança pequena significa muito mais do que movimentar partes do corpo ou locomover-se no espaço. A criança se expressa e se comunica por meio dos gestos e das mímicas faciais e interage utilizando fortemente o apoio do corpo. Então, podemos compreender que a dimensão corporal integra-se ao conjunto da atividade da criança. O ato motor faz-se presente em suas funções expressiva, instrumental ou de sustentação às posturas e os gestos. Assim, a externalização de sentimentos, emoções e estados íntimos poderão encontrar na expressividade do corpo um recurso privilegiado. Gestos podem ser utilizados intensamente para pontuar a fala, por meio de movimento das mãos e do corpo. Cada cultura possui seu jeito próprio de preservar esses recursos expressivos do movimento, havendo variações da importância dada às expressões faciais, aos gestos e às posturas corporais, bem como o significado atribuídos. Dessa forma, é importante que o trabalho incorpore a expressividade e a mobilidade próprias às crianças. Logo, as práticas educativas, a organização de conteúdos devem ser elaborados de forma que as crianças desenvolvam as suas capacidades de acordo com a sua faixa etária. Ou seja, conforme a sua faixa etária, utiliza-se um tratamento compatível à sua idade. A criança, em seu primeiro ano de vida, predomina a dimensão subjetiva do movimento, as emoções, o canal privilegiado de interação do bebê com um adulto e mesmo com outras crianças. O diálogo afetivo que se estabelece com o adulto, caracterizado pelo toque corporal, pelas modulações da voz,
por expressões cada vez mais cheias de sentido. Constitui-se em um espaço privilegiado de aprendizagem. A criança imita o parceiro e cria suas próprias relações. Balança o corpo, bate palmas, vira ou levanta a cabeça, entre tantas outras coisas. Já com os 3 anos, logo que a criança aprende a andar, ela parece tão encantada com a sua nova capacidade que se divide em locomover-se de um lado para o outro sem uma finalidade específica. O exercício dessa capacidade, somado ao progressivo amadurecimento do sistema nervoso, propicia o aperfeiçoamento do andar, que se torna cada vez mais seguro e estável, desdobrando-se nos atos de correr, pular e suas variantes. Com a faixa etária de 4 a 6 anos, é possível constatar uma ampliação do repertório de gestos instrumentais, os quais contam com a progressiva precisão. Atos que exigem coordenação de vários segmentos motores e o ajuste a objetos específicos, como recortar, colar, encaixar pequenas peças. Ao lado disso, permanece a tendência lúdica da motricidade, sendo muito comum que as crianças, durante a realização de uma atividade, desviem a direção de seu gesto. É o caso, por exemplo, da criança que está recortando e que de repente põe-se a brincar com a tesoura, transformando-a num avião, numa espada e assim por diante. E agora vamos para uma parte animada. Vamos falar sobre música. Música. E quem é que não gosta de música, não é mesmo? Vamos aprender um pouquinho mais sobre a música? A música é uma linguagem que se traduz em formas sonoras, capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio da organização e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio. Está presente em todas as culturas, nas mais diversas situações, festas, comemorações, rituais religiosos, manifestações cívicas, políticas, entre tantas outras. No contexto da educação infantil, a música vem ao longo da sua história atendendo a vários objetivos, alguns dos quais alheios às questões próprias dessa linguagem. Dessa forma, ela tem sido em muitos casos suporte para atender a vários propósitos, como a formação de hábitos, atitudes e comportamentos. Lavar as mãos antes do lanche, escovar os dentes, respeitar o farol, a realização de comemorações relativas ao calendário de evento do ano letivo, simbolizados no dia da árvore, no dia do soldado, no dia das mães. A memorização de conteúdos relativos a números, letras do alfabeto, cores, traduzidos em canções. Essas canções vêm acompanhadas por gestos corporais imitados pela criança de forma mecânica e estereotipada. As crianças entram em contato com a cultura musical desde muito cedo e assim começam a aprender suas tradições musicais. Em um ambiente sonoro, os bebês e crianças iniciam seu processo de musicalização de forma intuitiva. Adultos cantam melodias cultas, cantigas de niná, fazem brincadeiras cantadas com rimas, parlendas, reconhecendo o raciocínio que tais jogos exercem. A música pode ser compreendida como uma linguagem e a forma de conhecimento. Percebe-se que ela está presente no cotidiano, de modo intenso, no rádio, na TV, em gravações, por meio de brincadeiras e manifestações espontâneas, ou pela invenção do professor ou familiares, além de outras situações de convívio social. Os objetivos da música, as orientações didáticas, são elaboradas conforme a idade das crianças. Haja vista, cada faixa etária necessita-se de cuidados, atenção e tratamento diferenciado. E o nosso próximo tópico agora é sobre artes visuais. As artes visuais expressam, comunicam e atribuem sentidos a sensações, sentimentos, pensamentos e realidade por vários meios, dentre eles linhas, formas, pontos. Estão presentes no dia a dia da criança de formas bem simples, como rabiscar e desenhar no chão, na areia, em muros,
sendo feitos com materiais mais diversos que podem ser encontrados por acaso. São linguagens, por isso, são uma forma muito importante de expressão e comunicação humana. Isso justifica sua presença na educação infantil. A presença das artes visuais na educação infantil tem demonstrado um descompasso entre os caminhos apontados pela produção teórica e a prática pedagógica existentes. Tem sido também bastante utilizada como reforço para a aprendizagem dos mais variados conteúdos. Confluência da antropologia, da psicologia, da psicanálise, da crítica, da arte da psicopedagogia e das tendências estéticas da modernidade, surgiram autores que formularam os princípios inovadores para o ensino das artes da música, do teatro, da dança, reconhecendo a arte da criança como manifestações espontânea e autoexpressiva. A arte da criança, desde cedo, sofre influência da cultura. As crianças têm suas próprias impressões, ideias e interpretações sobre a produção de arte e o fazer artístico. Artes visuais devem ser concebidas como uma linguagem que tem estrutura e características próprias. As crianças têm suas próprias ideias e interpretações sobre a produção de arte e fazer artístico. Suas construções são elaboradas com a experiência ao longo da vida. Elas exploram, sentem, agem, refletem e elaboram, sem ser significativamente enriquecido pela ação educativa intencional. Ao final do seu primeiro ano de vida, a criança já é capaz de, ocasionalmente, manter ritmos regulares e produzir seus primeiros traços gráficos. A percepção de que os gestos gradativamente produzem marcas e representações mais organizadas permite à criança o conhecimento dos seus registros. A imitação largamente utilizada no desenho pelas crianças por muitas combatidas, desenvolve uma função importante no processo de aprendizagem. Na medida que crescem, as crianças experimentam agrupamentos, repetições e combinações de elementos gráficos na evolução da ganduja para o desenho de formas mais estruturadas. A criança desenvolve a intenção de elaborar a imagem no fazer artístico. Passa também a constatar regularidade nos desenhos presentes no meio ambiente e nos trabalhos, os quais ela tem acesso incorporando esse reconhecimento em suas próprias produções. A imitação desenvolve uma função importante no seu processo de aprendizagem. Imitar decorre antes de uma experiência pessoal. As atividades de artes plásticas indicam às crianças as possibilidades de transformação. Para construir, a criança utiliza-se das características assoativas dos objetos, seus usos simbólicos e das possibilidades reais dos materiais e transformá-los em função de diferentes argumentos. A partir dos 4 e até os 6 anos, se já teve muitas oportunidades na instituição de educação infantil. Já vivenciou experiências envolvendo as artes visuais. Pode-se esperar que as crianças utilizem o desenho, a pintura, a modelagem e outras formas de expressão plástica para representar, expressar e comunicar. E para isso é necessário que as crianças tenham vivenciado diversas atividades envolvendo desenho, pintura e modelagem, explorando as mais diversas técnicas e materiais. Agora vamos explicar um pouco mais sobre linguagem oral e escrita. A linguagem oral está presente no cotidiano e na prática das instituições de educação infantil, à medida que todos que dela participam, crianças e adultos, falam, se comunicam entre si, expressando sentimentos e ideias. Em algumas práticas, se considera o aprendizado da linguagem oral como um processo natural, que ocorre em função da maturação biológica. Prescinde-se, nesse caso, de ações educativas planejadas com a intenção de favorecer essa aprendizagem.
A construção da linguagem oral não é linear e ocorre em um processo de aproximações sucessivas com a fala do outro, seja ela do pai, da mãe, do professor, dos amigos ou aquelas ouvidas na televisão, no rádio. As crianças têm ritmos próprios e a conquista de suas capacidades linguísticas se dá em tempos diferenciados, sendo que a condição de falar com fluência, de produzir frases completas e inteiras, provém da participação em atos de linguagem. Em relação ao aprendizado da linguagem escrita, concepções semelhantes àquelas relativas ao trabalho com linguagem oral, vigoram da educação infantil, a ideia de prontidão para a alfabetização está presente em várias práticas. Por um lado, há uma crença de que o desenvolvimento de determinadas habilidades motoras e intelectuais necessárias para aprender a ler e escrever é resultado da maturação biológica, havendo nesse caso pouca influência externa. A aprendizagem da leitura e da escrita se inicia na educação infantil por meio de um trabalho com base na cópia de vogais e consoantes, ensinadas uma de cada vez, tendo como objetivo que as crianças relacionem sons e escritas por associação, repetição e memorização de sílabas. A prática, em geral, realiza-se de uma forma supostamente progressiva. Primeiro as vogais, depois as consoantes, em seguida as sílabas, até chegar às palavras. Outra face desse trabalho de segmentação e sequenciação é a ideia de, a partir de um todo, de uma frase, por exemplo, decompô-la em partes, até chegar às sílabas. Acrescenta-se a essa concepção a crença de que a escrita das letras pode estar associada também à vivência corporal e motora, que possibilita a interiorização dos movimentos necessários para reproduzi-las. Pesquisas recentes, no entanto, consideram as crianças ativas na construção de conhecimentos e não receptoras passivas de informação. Por conseguinte, há uma transformação substancial na forma de compreender como elas aprendem a falar, a ler e escrever. Pesquisas na área da linguagem tendem a reconhecer que o processo de letramento está associado tanto à construção do discurso oral como do discurso escrito. A linguagem oral possibilita comunicar ideias, pensamentos e intenções de diversas naturezas, influenciar o outro e estabelecer relações interpessoais. É por meio do diálogo que a comunicação acontece. São sujeitos em intenções singulares que atribuem sentidos únicos às falas. A linguagem não é homogênea. A variedade de falas, diferenças nos graus de formalidade e nas convenções de que se pode e deve falar em determinadas situações comunicativas. Quanto mais as crianças puderem falar em situações diferentes, como contar que lhes aconteceu em casa, dar um recado ou explicar um jogo, por exemplo, mais poderão desenvolver suas capacidades comunicativas de maneira significativa. A observação e análise das produções escritas das crianças revelam que elas tomam consciência gradativamente das características formais dessa linguagem. As crianças elaboram uma série de ideias e hipóteses provisórias antes de compreender o sistema escrito em toda a sua complexidade. Isso significa que, ainda que as crianças não possuam habilidade para escrever e ler de maneira autônoma, podem fazer uso da ajuda de parceiros mais experientes, crianças ou adultos, para aprenderem a ler e a escrever em situações significativas. Logo, a oralidade, a leitura e a escrita devem ser trabalhadas de forma integrada e complementar, potencializando-os em diferentes aspectos que cada um dessas linguagens solicita das crianças. Entre as instituições e profissionais de educação infantil deverão organizar sua prática. Natureza e sociedade. Agora, no tópico Natureza e Sociedade, as crianças aprendem sobre o mundo por meio de suas experiências e investigações,
Desde muito pequenos, constrói seu conhecimento de mundo através de suas indagações e relações socioculturais. Vivenciam experiências e interagem num contexto de conceitos, valores, ideias, objetos e representações sobre os mais diversos temas e que têm acesso na vida cotidiana. O eixo de trabalho, denominado Natureza e Sociedade, reúne todos pertinentes ao mundo social e natural. Trabalho integrado ao mesmo tempo que respeita as especificidades destes dois campos. Determinados conteúdos pertinentes às áreas das ciências humanas e naturais sempre estiveram presentes na composição dos currículos e programas de educação infantil, como no caso do trabalho voltado para o desenvolvimento motor e de hábitos e atitudes, no qual é fundamental a aquisição de procedimentos como copiar, repetir, colorir, produções prévias, desenhos, exercícios. Algumas práticas valorizam atividades com festas do calendário nacional, atividades voltadas para o trabalho da noção de tempo e espaço, com a importância de proporcionar momentos reflexíveis, atenção ao processo de construção de conhecimento, formação moralista, atenção à condução dos experimentos e uso de mitos e lendas para produzir questionamentos sobre os fenômenos sociais e naturais. Propostas e práticas escolares diversas que partem fundamentalmente da ideia de que falar da diversidade cultural, social, geográfica e histórica significa ir além da capacidade de compreensão das crianças para observá-los e explicá-los, e tem acesso a modos variados de compreendê-los e representá-los. As transformações que ocorrem nos pensamentos das crianças se dão simultaneamente ao desenvolvimento da linguagem e de suas capacidades de expressão. Nos primeiros anos de vida, o contato com o mundo permite construir conhecimentos práticos sobre seu entorno, relacionamentos à sua capacidade de perceber a existência de objetos, seres, formas, cores, som, odores, de movimentar-se nos espaços e de manipular os objetos. Ao lado de diversas conquistas, as crianças iniciam o reconhecimento de certas regularidades dos fenômenos sociais e naturais. Identificam contextos nos quais ocorre. O brincar de faz de conta, por sua vez, possibilita que as crianças reflitam sobre o mundo. Ao brincar, as crianças podem reconstruir elementos do mundo que as cercam com novos significados. Na medida em que as experiências cotidianas são mais variadas e seus critérios de agrupamentos não dão mais conta de explicar as relações, as associações passam a ser revistas e reconstruídas, valendo-se das diferentes linguagens oral, desenho, canto, nomeiam e representam o mundo. O brincar de faz de conta possibilita que a criança reflita sobre o mundo. Ao brincar, as crianças podem reconstruir elementos do mundo que a cercam com novos significados. Na medida em que as experiências cotidianas são mais variadas e os seus critérios de agrupamentos não dão mais contas de explicar, as relações, as associações passam a ser revistas e reconstruídas, valendo-se das diferentes linguagens, oral, desenho, canto, nomeiam e representam o mundo. Dada a grande diversidade de temas que este eixo oferece, é preciso estruturar o trabalho de forma a escolher os assuntos mais relevantes para as crianças e seu grupo social. Devem, desde pequenas, ser instigadas a observar fenômenos, relatar acontecimentos, formular hipóteses, prever resultados para experimentos, conhecer diferentes contextos históricos e sociais, tentar localizá-los no espaço e no tempo. Contudo, o professor precisa ter claro que esses domínios e conhecimentos não se consolidam nessa etapa educacional. A ação educativa deve organizar para que as crianças, ao final dos 3 anos, tenham desenvolvido as seguintes capacidades: explorar um ambiente para que possa se relacionar com pessoas, estabelecer o contato com pequenos animais, com plantas e com objetos diversos, manifestando curiosidades e interesse.
brincadeiras, músicas, histórias, jogos e danças tradicionais, possibilitando a oportunidade de a criança explorar diversos objetos. Dos 4 aos 6 anos, é preciso aprofundar conteúdos e organizá-los em 5 blocos: organização dos grupos e seu modo de ser, viver e trabalhar, lugares, paisagens, objetos e processos de transformação, os seres vivos e fenômenos da natureza. E o nosso último tópico é sobre matemática. As crianças, desde o nascimento, estão imersas em um universo do qual os conhecimentos matemáticos são parte integrante. As crianças participam de uma série de situações envolvendo números, relações entre quantidades, noções sobre o espaço. Fazer matemática é expor ideias próprias, escutar o dom dos outros, formular e comunicar procedimentos de resolução de problemas, confrontar, argumentar e procurar validar seu ponto de vista, antecipar resultados de experiências não realizadas, aceitar erros, buscar dados que faltam para desenvolver problemas, entre outras coisas. Dessa forma, as crianças poderão tomar decisões agindo como produtoras de conhecimento e não apenas executoras de instruções. Portanto, o trabalho com a matemática pode contribuir para a formação de cidadãos autônomos capazes de pensar por conta própria, sabendo resolver problemas. A atenção dada às noções matemáticas na educação infantil ao longo do tempo tem seguido orientações diversas que convivem às vezes de maneira contraditória no cotidiano das instituições. Dentre elas estão destacadas a seguir aquelas mais presentes na educação infantil: repetição, memorização e associação, concreto, abstrato, atividades pré-numéricas e jogos e aprendizagem de noções matemáticas. Os conhecimentos matemáticos são parte integrante do universo e do cotidiano das crianças, desde o nascimento. Há uma série de situações do dia a dia que envolvem problemas, números, relações entre quantidades, grandezas, noções de espaço, entre tantas outras que as crianças estão expostas. As noções de matemáticas nessa idade são muito importantes, pois estimulam o raciocínio, a memória, a criatividade, a criação de estratégias para resolver problemas. E isso, além de preparar a criança para adquirir novos conhecimentos, possibilita que ela faça conexões de matemática com o seu cotidiano, com o universo que o cerca, e que assim ela possa ter ferramentas e compreensão do mundo, que exige diferentes habilidades e conhecimentos. Para as crianças de 0 a 3 anos, a abordagem da matemática na educação infantil tem como finalidade proporcionar oportunidades para que essas desenvolvam a capacidade de estabelecer aproximações a algumas noções matemáticas presentes no seu cotidiano, como contagem, relações espaciais. Na faixa etária de 4 a 6 anos, aprofunda-se os conteúdos indicados para as crianças de 0 a 3 anos, dando-se crescente atenção à construção de conceitos e procedimentos e especificamente matemáticos. Os conteúdos estão organizados em 3 blocos: números e sistemas de numeração, grandezas e medidas e espaço e forma. Tudo o que uma criança precisa ao iniciar sua vida escolar é orientação e dedicação do profissional que está em direção da sala de aula. Para tanto, há necessidade de planejamento antecipado e esforço no que se faz. A educação infantil deve ser muito bem elaborada para satisfazer a necessidade do aluno e adquirir conhecimentos relevantes à idade deles.
Essa é a referência utilizada para a elaboração do nosso seminário. Os cursistas responsáveis pela elaboração e apresentação desse seminário são Adriana, Eduarda, Larissa, Maçonilho, Marineide, Naí, Sara, Sueli, Thaís e Tatiane. Desejo a todos uma boa noite e obrigada pela atenção.